Olá pessoal, mais um programa de Quintas Automotivas, hoje aqui para falar um assunto que chegou várias vezes como pedido. Vamos falar da diferença entre um sensor MAP e um sensor MAF. E está aqui comigo Ricardo, já velho conhecido de Quintas Automotivas, para me ajudar. Vamos trabalhar um pouco com o conceito e depois vamos trabalhar com esses dois veículos que estão aqui atrás. Então, qual é realmente a diferença desses dois sensores? Porque tem veículos que equipam com um sensor MAF e porque tem veículos que equipam com um sensor MAP. Primeiro que nada, esclarecer qual é a função. Que função tem um sistema MAP ou um sistema MAF? Os dois estão trabalhando com um único objetivo: medir a quantidade de ar que entra no veículo. E um detalhe importante, não é qualquer tipo de medida. O veículo faz o cálculo da mistura ar-gasolina baseado em medidas de massa. Então é necessário saber quanto ar entra no motor e massa de ar. Massa, podemos falar quilos, gramas, medida de peso. Então, como faria, por exemplo, um MAP para fazer essa continha, ou o sistema de injeção para fazer essa continha de quanto entrou em massa, em peso no motor? Primeiro que nada, MAP. MAP quer dizer Manifold Absolute Pressure, ou seja, é um sensor que mede a pressão absoluta no coletor de admissão. O sensor está para medir o MAP, a pressão absoluta no coletor de admissão. O que é esse negócio da pressão absoluta? Porque a gente escuta muito, é o vácuo, é a depressão. Sim, é uma pressão negativa, sempre. Mas a pressão absoluta é uma mistura entre a pressão atmosférica, acima da borboleta, e a depressão gerada pelos próprios pistões. Então, uma mistura de pressão atmosférica e pressão e depressão. Isso é pressão absoluta. E essa medida vai ser, para os veículos que utilizam um sensor MAP, um método de cálculo que nós chamamos indireto. Por que indireto? Porque só com a medição do MAP não é suficiente para saber a massa de ar que entra. Esse método de cálculo indireto é conhecido como speed density, velocidade e densidade. Quer dizer, velocidade é rotação do motor e a densidade é a densidade do ar. Isso aqui está medindo nada mais e nada menos que a densidade do ar. A gente chama isso também de carga, a carga do motor, quanto ar está entrando, enchendo o cilindro, é a carga do motor, e a densidade que está definindo através desse sensor, que é uma membrana, um piezoelétrico. Toda vez que essa membrana se deforma, gera um sinal. Isso que faz um MAP. Importante então lembrar: MAP, método de cálculo indireto. Preciso saber a rotação do motor, a pressão do coletor de admissão, e vou ter também aqui dentro um sensor de temperatura do ar, que é um sensor conjugado, isso aqui, sensor de temperatura do ar para fazer correções. Já quando falamos de um MAF, aí o negócio é diferente. A própria sigla do MAF está dizendo que é o Mass Airflow Sensor, um sensor que mede a massa de ar. E aí, a grande solução: esse sensor mede exatamente o que a unidade de controle precisa, massa de ar. É um método de cálculo direto. Mas aí, Ricardo, esses sensores MAF têm evoluído bastante, né? No caso do MAP, a gente vê que o princípio de funcionamento se mantém ao longo do tempo, mas esse aqui, há gerações diferentes. O que você pode comentar com relação a esses MAF? Então, Diego, o que eu percebo é que essa peça, com o tempo, ela evoluiu bastante, passando de sinal analógico para sinal digital, a partir do modelo número 6. Até o 5 era sinal analógico, e depois, a partir do 6 até o 8... famílias, né? A família, 5, 6, 7, 8, nós temos 8 atualmente. Todos trabalham com sinal digital. E ele tem uma característica importante, que é fazer a medição nos dois sentidos. A gente sabe que quando o motor auto funciona, resultando disso, a gente tem pulsações. E isso era complicado nas primeiras versões de massa de ar. E a partir do 5, então, mesmo com sinal analógico, o 5 já fazia essa medição nos dois sentidos, o que otimizou ainda mais essa entrega dessa informação, carga, que o Diego acabou de dizer, carga do motor. Pessoal, outra coisa também
a gente precisa tomar cuidado que a partir do 5 nós temos duas tensões de trabalho no mesmo componente. 12 volts para o aquecimento, acho que o Diego vai explicar um pouquinho mais o princípio de funcionamento do massa de ar, e também 5 é a tensão estabilizada para o sinal digital. Ok? Um sinal que nós vamos fazer uma medição na sequência. Muito legal. Então, para entender, esse aqui é um método de cálculo direto, mede exatamente o que o motor precisa, que a ECU precisa, que é a massa de ar. Ele trabalha com um princípio que é conhecido como de fio quente. Na verdade, não é mais um resistor, agora é um semicondutor que é aquecido. Sim. Tem dois semicondutores e entre eles há uma diferença de aproximadamente 120 graus de temperatura. Então, quer dizer, quando o ar entra, vai dar de cara com uma dessas resistências, os semicondutores aquecidos, e a quantidade, essa massa de ar que entra vai esfriar naturalmente e vai tirar a temperatura desse semicondutor, e o outro semicondutor que está atrás vai perceber essa diferença e vai tentar manter esse equilíbrio elétrico. O resultado de manter esse equilíbrio elétrico, que é acrescentando corrente, portanto, se tem que medir esse fenômeno, será medindo corrente, né, quantos amperes estão sendo colocados para manter esse equilíbrio elétrico. Essa diferença vai ser exatamente um dado que será interpretado aqui por um circuito eletrônico transformado em sinal digital, e esse será o resultado da massa de ar. Também dentro tem um sensor de temperatura para fazer correções. Nós sabemos que à medida que o ar aquece, ele vai ocupando um volume maior no espaço. Portanto, o motor funciona melhor com ar frio. A gente brinca, falamos que ele respira melhor com ar frio, porque ele dilata e contrai. Então, portanto, a referência de temperatura de ar, os dois sistemas utilizam como valor de correção. Ok? Mas você falou uma coisa interessante. Agora, falar como funciona é legal, mas vamos ver como podemos trabalhar no diagnóstico, medindo já no veículo, funcionando um sensor MAP, e depois na sequência fazemos o mesmo com o MAF. Perfeito, Diego. Vamos lá no carro? Vamos sim. Bom, pessoal, estamos aqui já com um carro que ele é equipado com o sensor MAP para fazer as medições. Então, aqui já está preparado a tela. Nós vamos utilizar um equipamento, um analisador de motores, em uma função de comparação de curvas, de sinais. E aí vamos ver como realmente podemos utilizar esse sensor MAF ao nosso favor, principalmente no diagnóstico. Eu vou pedir para você, Ricardo, se consegue ligar o motor. Vamos lá. Estamos vendo, isso que nós estamos vendo aqui é a tensão, tá? Só que no momento da partida, vocês vão ver como eu vou parar um pouco essa medição para explicar. Esse ponto aqui, 3,8 mais ou menos volts, está representando a tensão que estamos recebendo do sensor. Lembrando que o sensor tem uma tensão de referência, que geralmente é 5 volts, uma tensão baixa, mas referência bem estável. Depois tem também a alimentação do sensor de temperatura, depois vai ter o negativo, claro, e o outro pino, que é para o retorno de sinal. E 5 volts vai alimentar aquela membrana que falamos. Essa membrana é piezoresistiva, quer dizer, quando se deforma, varia a sua resistência, e essa variação de resistência é o que exatamente nós estamos vendo aqui. Então imagine, nesse ponto nós estamos com o motor desligado, estávamos, né? Congelamos a imagem. Aqui está representando a pressão atmosférica. No momento que o motor liga, a própria borboleta vai mexer a sua posição, e aqui é que nós começamos a ter uma mistura entre a pressão atmosférica, tudo que está acima da borboleta, e a depressão, tudo que está para baixo da borboleta, que é o que nós chamamos hoje de pressão absoluta. Aqui, claro, depois vai ter uma tendência a estabilizar. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar a medição de novo, e agora sim estamos em tempo real. Nós estamos vendo aqui a 780 RPM, o que está girando o motor. A pressão está estável. Nós estamos vendo a pressão através da tensão, através do resultado do sensor. E aqui nós podemos
pensar e utilizar a nosso favor, como eu falava, o MAP, interpretando ele como se fosse um bacômetro. Você lembra do bacômetro de agulha que a gente regulava os carros convencionais? Então o MAP passa a ser uma espécie de bacômetro digital, com uma precisão interessante. Ele vai ter umas pequenas oscilações, porque, é claro, nós estamos medindo o que acontece também a nível mecânico, a depressão gerada pelos próprios pistões, o fechamento das válvulas gera oscilações, mas como vocês podem ver, essa oscilação é pequena. Ó, vamos congelar aqui de novo. Isso é uma oscilação, claramente, aqui, tá? Mas é pequena, é um valor que oscila muito pouco. Tá? Quer dizer, o carro está estável. Se eu tivesse algum problema, vamos supor, uma válvula que não está vedando corretamente, um assento de válvula que não está legal, um ponto de ignição, uma vela, qualquer coisa que desequilibre o motor, esse gráfico aqui seria diferente. Inclusive, Ricardo, você tem bastante experiência, já tem comentado de situações em que utilizaram o MAP ao favor do diagnóstico. Pode trazer algum exemplo disso? Sim, na realidade a gente percebe durante os treinamentos que o pessoal aproveita e passa muito rápido pelo sinal do MAP, seja medindo ou olhando esse valor pelo scanner. Então eu pedi para o pessoal prestar mais atenção, porque o MAP pode denunciar problemas como o Diego comentou, de ignição, uma vela mal aplicada, um ponto de correia fora, uma entrada falsa de ar, que daqui a pouco nós estamos vendo esse sinal aqui que está super bem, ou seja, está bem estável. Daqui a pouco nós vamos ver uma falha, nós vamos produzir uma falha, que é o que é interessante também a gente ver nos treinamentos, como ele funciona, mas também o que pode acontecer quando ele estiver defeituoso. Então ele vai mostrar o que está acontecendo, não só com ele, mas também o que está acontecendo com o motor. Ok? Eu gostei dessa ideia de provocar uma falha. Você consegue fazer isso aqui? Vamos provocar uma falha? Espera que eu vou colocar para medir novamente. Ok. Aqui está o gráfico normal. Você vai gerar uma entrada de ar. Isso, vamos ver. Vamos. Olha a diferença. Eu vou congelar aqui novamente para analisar esse problema. Nesse momento foi que soltou uma mangueira. Sim. Tá? Com certeza é uma entrada de ar por baixo da borboleta, portanto afeta o funcionamento do motor. Mas olha a diferença que tem aqui nesse ponto, a diferença da pressão absoluta. Aqui misturou ainda mais de uma forma não controlada a pressão atmosférica com a pressão absoluta no coletor de admissão. Portanto, dá essa oscilação. Eu vou soltar de novo para medir, para entender outro fenômeno que acontece naturalmente quando nós temos algum problema, seja entrada de ar, seja problema mecânico, pistão, anéis que não estão vedando, cilindro com diferença mecânica de funcionamento, que é isso aqui. Vamos deixar carregar um pouco e eu falo dessa oscilação. Dá para congelar aqui. Olha, quando nós mostramos o funcionamento normal, nós não tínhamos essas ondas. Tá vendo? Aqui tem um ponto alto, aqui tem ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Está oscilando permanentemente. Por quê? Porque o sistema de injeção eletrônica, principalmente nesses veículos que tem o sistema e-gás, que a borboleta é controlada eletronicamente, a borboleta está tentando regular a marcha lenta, compensando essa marcha de ar. Então, abre e fecha, mistura mais uma vez pressão atmosférica com pressão absoluta oscilando. Isso nós estamos lendo através do MAP. Por isso é que a gente fala tanto de utilizar o MAP a nosso favor no diagnóstico. É isso aí, Ricardo? É isso, Diego. A gente nota também que a rotação está bem mais alta, de forma a compensar essa entrada adicional de ar. 1250 nesse momento, não é a rotação de ralenti, de marcha lenta. Mas muito legal, acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho características do MAP. Outra coisa também que eu queria falar, só reforçar, que nós estamos mostrando aqui um veículo gasolina, ou flex, mas lembrar para os reparadores que isso aqui também é usado, principalmente os reparadores do diesel. Dá para ser usado ao mesmo tipo de diagnóstico no veículo diesel, ok? O massa de ar que vem a seguir também é outro componente que é bem utilizado no veículo diesel. Também utilizar as mesmas dicas que nós estamos dando para a solução de falhas. Tanto é que o veículo que vamos utilizar é diesel. É um diesel, aí. Vamos perfeito. ver
o MAF agora. Fica com massa a gente de aí. ar. Bom, pessoal, já estamos aqui agora para fazer a medição do sensor MAF. A ideia é a mesma, utilizando o mesmo equipamento, medir esse sensor, que se lembram que era a entrada de ar, vai esfriar duas resistências que nós temos, semicondutoras, e essa diferença de equilibrar esse ponto elétrico vai ser traduzido já em um sinal de massa de ar, que vai ser calculado diretamente aqui já para um módulo. Melhor do que eu, Ricardo vai explicar como é que funciona esse sensor MAF. Bom, pessoal, o que eu fiz agora? Esse componente, ele trabalha com um sinal muito rápido. Diferente um pouco do MAP, eu fiz aqui colocar o sinal numa tela de osciloscópio do FSA. Então eu vou pedir para o nosso amigo ligar a ignição. Nós vamos ver que ele já vai começar a fazer uma medição chamada medição do ar zero. É para eu já visualizar um sinal digital aqui nessa tela. Nós vamos também, adicionalmente, poder ver o DUT e também a frequência. Por favor, então. Ó, como a gente pode ver, está aí o sinal digital. Ele não é um sinal digital tão quadrado, ele tem uma pequena deformação, mas o sinal está aí. Esse é o sinal quando a peça está boa. Ok? Eu estou vendo aqui também, adicionalmente, quanto que é a frequência nesse caso. Ele já está informando a central a respeito de uma medição que nós conhecemos, que é a medição do ar zero. É 1,4 kHz, porém, contudo, um sinal que tem uma frequência bastante elevada. E aqui também a gente pode saber quanto mede a largura desse pulso, 53%. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para ligar a ignição e também acelerar para a gente ver se a amplitude muda ou modifica a sua largura, e também vamos prestar atenção se quando acelerar, se a frequência é fixa ou a frequência é variável. Isso é muito importante a gente começar a notar daqui para frente. Só vou fazer o ajuste porque agora mudou a frequência, então vou mexer aqui no osciloscópio. Como vocês podem ver, eu tenho aqui quase 5 kHz. A largura permaneceu quase a mesma, um pouquinho diferente do começo, porém nós estamos em marcha lenta, não está mais só com a medição do ar zero, agora a gente tem fluxo de ar, é aquilo que o Diego acabou de falar, esse componente está trabalhando. Se eu tenho um defeito, eu vou ter algo diferente disso aqui, então vamos acelerar e vamos ver se esse sinal reage. O que nós podemos notar? A frequência ela é variável, ok? A amplitude é a mesma, ou seja, para a gente fazer um bom diagnóstico desse componente, deixa a sua ignição ligada, confere toda a alimentação. Nós estamos na medição do sensor de massa de ar. Depois eu tenho que fazer a mesma medição de temperatura do ar que está integrado nessa peça. E faço a medição com o osciloscópio dessa variação desse sinal. Diego, você pode complementar com mais alguma informação? Então, eu acho que nós mostramos bem o sinal, mas uma coisa que a gente não falou, como que nós colhemos esse sinal? Como é o conexionado? Ok. Não sei se a câmera pode chegar perto aqui, fazer um close. Perfeito, Diego. Aqui temos o sensor de massa de ar. Tá? Chega perto aqui, Ricardo, explica como que foi feito o conexionado. Quais são as fiações que chegam aqui no sensor? Bom, pessoal, se a câmera está... Vocês estão vendo o sensor aí? Nele está ligado o FSA. Eu utilizei somente um canal, ok? E eu tenho ali 5 fios. Um fio se refere à massa de ar, onde ele está conectado agora, vocês estão vendo o sinal. O outro, a alimentação do aquecimento. Um outro fio seria também da temperatura do ar. E a alimentação para o sensor, que é de 5 volts, estabilizado. Então eu tenho no total 5 fios, ok? E um negativo que seria um comum para sinal e para aquecimento. Normalmente os medidores de massa de ar, eu posso ter essa particularidade de ter a temperatura de ar junto ou separado, mas o jeito de medir vai ser sempre o mesmo. Colocou no pino de sinal, seja com FSA ou com qualquer outro osciloscópio, qualquer outro equipamento, busca sempre utilizar o osciloscópio. Muito bom. Eu acho que passamos as informações, conseguimos fazer o comparativo, o que é que faz cada um dos sensores, os dois com o mesmo objetivo, medir a quantidade de ar que entra no motor, mas os dois utilizando
métodos diferentes. Se você gostou do vídeo, manda um like pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, porque assim vai receber as notificações e assim como também coloque os comentários com outros temas que vocês tiverem interesse, que Quintas Automotivas traga aqui para vocês em nosso canal do Centro de Treinamento Automotivo. Ricardo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Diego, a participação. Vamos fazer mais programas juntos. Vamos sim. E acompanhem Quintas todas as semanas.